O estranho e perigoso hoje não é apenas a prisão do presidente venezuelano Nicolás Maduro. O estranho é o que veio depois disso. Houve uma euforia para Donald Trump, houve linguagem de ameaça. Trump ameaçou um grupo de países de repetir exatamente o mesmo cenário com eles, ameaçou Cuba, ameaçou o México, ameaçou a Colômbia, ameaçou Strangeland em um só passo. Como se a prisão de Nicolás Maduro não fosse o fim, é apenas uma tentativa inicial de um plano muito maior. Hoje, não estamos mais falando sobre a Venezuela, nem sobre Maduro. Estamos diante de um projeto americano enorme, um projeto americano muito claro. Todo o hemisfério ocidental deve ser completamente o quintal dos Estados Unidos. Mas aqui, prestem muita atenção. A história provou que abrir todas as frentes de uma só vez sempre tem um efeito contrário, levando à desintegração e ao colapso. Então, a pergunta hoje é: será que Donald Trump realmente está levando os Estados Unidos ao colapso? É sobre isso que vamos falar hoje. Fiquem conosco. Prezados telespectadores, que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Bem-vindos a mais um episódio da série Opinião Estranha, se Deus quiser. Hoje, mesmo tendo se passado 2 dias ou mais desde a prisão do presidente venezuelano Nicolás Maduro. No entanto, o presidente americano Trump ainda está eufórico com o sucesso dessa operação. Ele continua elogiando suas próprias habilidades, elogiando as capacidades do exército americano, o poder dos Estados Unidos. Hoje em dia, Trump só faz declarações sobre a Venezuela, sobre Maduro, sobre os outros países da região. Trump agora sente uma euforia de vitória, mas o perigoso é que essa euforia talvez tenha resultados contrários. Por que digo isso? Porque agora, como todos veem, Trump começou a ameaçar todos. Em apenas 24 horas, praticamente, ele ameaçou todos os países da região. Ameaçou Cuba, ameaçou Colômbia, México, Groenlândia, ou seja, todos esses países da região. Todos esses países passaram a ser ameaçados pelos Estados Unidos com a possibilidade de acontecer com eles o mesmo cenário. O cenário da prisão de Maduro. Se não atenderem às conhecidas exigências dos Estados Unidos, que já são públicas, todos entenderam. Ou seja, essa região deve se tornar o quintal dos Estados Unidos, todo o petróleo e as riquezas desses países devem ir para os Estados Unidos, os governos desses países devem ser subordinados aos Estados Unidos, obedecer aos Estados Unidos e executar as agendas americanas. E mais do que isso, esses governos devem ser submissos a Trump e às orientações pessoais de Trump. Agora, qualquer declaração de Trump é vista como ameaça a esses países. Até mesmo Trump zombou da Dinamarca de uma maneira muito estranha, ou seja, ele ridicularizou a Dinamarca, ridicularizou as capacidades militares da Dinamarca, porque ele disse em uma de suas declarações, de forma sarcástica, ele disse que a Dinamarca enviou para a Groenlândia um trenó puxado por cães para reforçar sua presença militar lá, ou seja, no Ártico. Ou seja, a Dinamarca é um país fraco militarmente, não fez nada, não é capaz de fazer nada nem mesmo para proteger essa ilha. Se houver uma grande guerra na Europa, a Rússia, como já expliquei em outros episódios, vai invadir ou controlar essa ilha. E Trump quer evitar esse cenário. Então o importante é que Trump deixou isso claro com muito sarcasmo em relação à Dinamarca. Mas o que mais irritou os dinamarqueses e os habitantes da Groenlândia foi a divulgação do mapa da Groenlândia com as cores da bandeira americana, acompanhado de comentários sugerindo que em breve essa ilha se tornaria americana. Isso aconteceu após a prisão de Maduro, ou seja, isso também é um sinal. Não podemos esquecer as declarações anteriores que pediam a anexação do Canadá. Como o 51º estado dos Estados Unidos, não podemos esquecer a ameaça de Trump de invadir o Panamá. Para evitar o controle chinês do Canal do Panamá. Portanto, está muito claro que Trump está abrindo um grande confronto, abrindo várias frentes.
Na verdade, o confronto não está limitado à Venezuela, não está limitado apenas ao regime venezuelano, mas sim a todo o hemisfério sul. O objetivo americano é claro e declarado, inclui todos os países do hemisfério ocidental. Não estamos falando desses países como Groenlândia, México e Canadá, mas sim Colômbia, Cuba, Brasil e outros. Cada região deve ser americana. Isso vai além, até mesmo internamente. Hoje, nos Estados Unidos, só para que todos saibam, nem todo mundo lá está satisfeito com o que Trump fez hoje na América. Há quem defenda a Venezuela, há quem defenda Maduro, há quem defenda o direito internacional e também há quem se oponha a Trump apenas por oposição, como os apoiadores do Partido Democrata. Então, hoje nos Estados Unidos, há uma forte oposição ao que Trump fez na Venezuela. A revista americana Foreign Policy escreveu um artigo. O que ela disse nele? Ela disse que essa ação de Trump foi tomada sem a aprovação do Congresso americano e sem a aprovação das Nações Unidas. Ou seja, é uma ação totalmente ilegal que viola leis e normas internacionais, tanto nos Estados Unidos quanto fora do país. E essa revista falou sobre um ponto importante que eu já mencionei no episódio anterior e em vários episódios anteriores, que é o fato de que Trump agora deu fortes justificativas para a China e para a Rússia. Ele dá a justificativa. Trump agora abriu caminho para o caos. Para retornar ao período pré-Segunda Guerra Mundial. Hoje, todas as potências internacionais podem agir da mesma forma para ocupar um determinado país, uma determinada região ou para prender o presidente desse país. Na verdade, a questão vai além da China e da Rússia. Não falo só desses países. Todas as potências internacionais agora podem usar a força para anexar regiões. Ou seja, Trump deu o pretexto e ainda vai dar outros pretextos, se continuar nesse caminho. Isso é só o começo. Trump tem objetivos muito grandes e claros. Ou seja, isso é só o começo. Haverá anexação da Venezuela, da Groenlândia, do Canadá, de Cuba, da Colômbia, do México, do Brasil, da Bolívia também. Todos esses países serão basicamente estados subordinados aos Estados Unidos, um quintal dos Estados Unidos, terão bandeira, terão governo e tudo mais, mas estarão apenas sob tutela americana. Então, o mundo, nesse contexto, nessa direção que Trump quer agora, o mundo será dividido entre todas as grandes potências. Portanto, aqui a Rússia não vai pegar só a Ucrânia, mas vai pegar também toda a Europa. Os países europeus não estarão sob ocupação russa, mas se tornarão totalmente uma zona de influência russa. Haverá governos pró-Rússia na Europa. A China também vai reivindicar sua parte, não só em Taiwan, mas em várias regiões do mundo, possivelmente na África, Ásia Central, entre outras. Haverá também países que vão pegar sua parte, mas de forma regional. Só em países vizinhos como a Arábia Saudita e Turquia. O Marrocos, quero dizer, é um mundo multipolar. Alguns de seus traços já começaram a aparecer agora, e os Estados Unidos escolheram que esta metade ocidental do mundo inteiro siga esse plano que agora começou. Mas prestem muita atenção, até o momento não há nenhum sucesso para Trump ou para os Estados Unidos. Ainda há muito trabalho pela frente para os Estados Unidos. Não é nada fácil, como alguns pensam. Não sabemos, talvez a China vire o jogo, talvez vejamos uma aliança desses países como Colômbia, México e Cuba, ou seja, uma aliança para conter os objetivos de Trump. Isso talvez aconteça com apoio chinês, com apoio russo. Hoje, embora esses países sejam diferentes em termos de sistemas e interesses, há mudanças acontecendo que os obrigam a agir agora. Por exemplo, vejamos a Colômbia, por exemplo. A Colômbia é considerada uma aliada militar dos Estados Unidos, uma aliada tradicional dos Estados Unidos. Mas quando esse presidente colombiano de esquerda, Gustavo, chegou ao poder, tudo mudou. Começou a haver uma aproximação entre a Colômbia e a China. Começou a haver uma aproximação entre Gustavo e o presidente brasileiro Lula da Silva, que sempre critica os Estados Unidos. Além disso, Gustavo se posicionou contra a agressão israelense em Gaza.
As declarações fortes dele contra Israel são todos passos que fizeram os Estados Unidos considerarem Gustavo um inimigo que deve ser derrubado. E o estranho é este país. A Colômbia está infiltrada pelos Estados Unidos devido à cooperação de inteligência e militar que existiu por muitas décadas. Por isso, depois do incidente na Venezuela e das ameaças de Trump, houve uma mudança. Talvez ninguém tenha notado, mas Gustavo deu ordens para expulsar todo militar do exército na Colômbia que tivesse lealdade aos Estados Unidos e não à Colômbia. Sempre que houver um desenvolvimento ou escalada, veremos novas mudanças. Talvez esses países se aliem, apesar das diferenças de interesses. E hoje, prestem muita atenção. Quem vai apoiar qualquer medida para conter esses objetivos de Trump será a própria América. Por que digo isso? Porque não podemos esquecer que há uma grande disputa pelo poder e pelo controle do Congresso nos Estados Unidos. Ou seja, entre o Partido Democrata e o Republicano, hoje o maior opositor à iniciativa de Trump de prender Maduro é o Partido Democrata. E quem é o Partido Democrata nos Estados Unidos? Porque essa medida tomada por Trump com certeza aumenta a popularidade dele internamente. E Trump, nos próximos meses, vai trabalhar para explorar isso, explorar o caso do julgamento de Maduro para aumentar sua popularidade. Ele vai fazer com que esse julgamento seja público para aumentar sua popularidade dentro dos Estados Unidos e, assim, vencer as próximas eleições em novembro, que estão muito próximas, as eleições de meio de mandato para o Congresso. Por isso, o Partido Democrata conhece esses planos, conhece esses objetivos e vai tentar frustrá-los de qualquer maneira possível. Por isso, se todos perceberam, Trump realizou a operação na Venezuela sem consultar o Congresso. Por quê? Porque ele sabe que consultar o Congresso, que também inclui os democratas. Eles iriam vazar esse plano para a Venezuela para que Trump não tivesse sucesso com esse plano. Por isso, agora nos Estados Unidos, há uma oposição feroz ao que Trump fez na Venezuela só hoje. E ontem, mais ou menos, Kamala Harris saiu e disse que as guerras de mudança de regime ou guerras pelo petróleo são retratadas como um poder que os Estados Unidos possuem, mas na verdade são caos. Ela disse que quem paga o preço é o povo americano, é ele quem paga o preço. Kamala Harris disse que a agressão contra a Venezuela não é por causa das drogas nem do petróleo, uma declaração muito séria. Ela disse que é, na verdade, por causa de Trump, que quer desempenhar o papel de ditador regional. Assim, isso pode significar que, pela primeira vez, talvez seja verdade nos Estados Unidos. Ela sai e diz claramente que o hemisfério ocidental deve ser americano ou deve ser um quintal. O pano de fundo para os Estados Unidos é que eles dizem abertamente que esses países devem alinhar suas políticas com os Estados Unidos pela primeira vez. Talvez isso nunca tenha acontecido antes. Os democratas também dizem que essa estratégia americana criada por Trump está errada. Dizem que a Venezuela não representa nenhuma ameaça direta para os Estados Unidos. Dizem que é um erro iniciar uma aventura militar contra países da América Latina. Por que isso? Porque eles dizem que a história provou que a paz e a democracia nos países da América Latina nunca foram realmente alcançadas ao longo da história, usando forças militares. Eles dizem que Trump está envolvendo os Estados Unidos em uma guerra sem fim. Estamos acompanhando isso de perto, envolvendo os Estados Unidos em uma guerra sem fim. É isso que os democratas dizem hoje nos Estados Unidos. E dizem claramente que a Venezuela não pode viver em paz se forem impostas orientações políticas e econômicas dos Estados Unidos. Ou seja, mesmo que hoje o governo da Venezuela seja entregue a um aliado dos Estados Unidos, o país não ficará calmo, entrará em uma guerra civil devastadora e nunca estará em paz. Até os investimentos americanos nesse setor de petróleo que Trump defende vão acabar enfrentando prejuízos de bilhões de dólares. A resistência não vai parar de atacar esses investimentos com mísseis e outras formas. Eles dizem que é uma estupidez Trump vir com o mesmo objetivo e os mesmos planos que fracassaram no Iraque e no Afeganistão, e tentar realizá-los hoje na Venezuela ou em algum outro país das Américas em geral.
Existe uma oposição muito forte dos democratas. Eles não vão permitir que Trump ganhe muita popularidade e lidere as próximas eleições e depois controle o Congresso. E depois disso, que Trump proponha emendas que lhe permitam concorrer nas próximas eleições presidenciais. Por isso, eles farão de tudo para frustrar seus planos no próximo período, mesmo que isso envolva ajudar esses países da América Latina de algum modo. Talvez incentivar esses países europeus liberais, que obviamente Trump se opõe a oferecer apoio a eles. E isso nos leva a diferentes cenários. Talvez isso até seja uma razão para o colapso dos Estados Unidos. Isso pode ser um motivo. Por que eu digo isso? Porque, historicamente, qualquer expansão excessiva leva a resultados opostos. Existem leis universais que devem ser respeitadas. A história provou que as grandes potências que dominaram o mundo, em algum momento da história, só entraram em colapso quando tentaram. Ou seja, ao tentar lidar com várias questões ao mesmo tempo, ou quando abriram múltiplas frentes de batalha, foi aí que caíram na armadilha do colapso. Isso aconteceu com o Império Otomano, aconteceu com Hitler, aconteceu com o Império Britânico, que controlava 1/4 do globo terrestre. Mas, no final, ela se desintegrou. Hoje, os Estados Unidos estão abrindo várias frentes ao mesmo tempo. Isso talvez tenha reflexos negativos sobre ela, a ponto de, como eu disse, essas frentes corroerem os Estados Unidos até mesmo internamente. Ou seja, a situação realmente traz diferentes cenários, muitos cenários mesmo, que ninguém pode prever exatamente. Tudo é possível hoje. Tudo está sobre a mesa, o mundo está mudando muito rapidamente, há grandes transformações. O que devemos fazer? Só nos resta continuar acompanhando essas notícias e essas transformações para vermos exatamente para onde estamos indo. Inscrevam-se e curtam. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!